Olá, tudo bem? Já estamos iniciando mais uma live do Nós na História. Já tem gente chegando por aqui. Então, nós estamos iniciando a live do Nós na História. E como sempre eu falo, né, que quem tá chegando por aqui, quem tá conhecendo, essas lives acontecem todas as terças-feiras, às 21h57 aqui no Instagram. E na quarta-feira cedinho, às 7h30, já estão disponíveis também no YouTube. E eu quero dar uma boa noite aí para todo mundo que tá chegando. Eu imagino que hoje, né, vai ter aí uma galera de Sarandi, porque nós estamos aqui no Nós na História, vivendo uma jornada de 7 semanas, uma série especial com convidadas. E a convidada de hoje, nós estamos na 6ª semana, né, já está assim, próximo do fim, né, dessa jornada, dessa maratona aí de 7 semanas. Então hoje é a nossa penúltima semana e hoje nós teremos aqui então a Kelly Potrich de Sarandi. Então já tô vendo que tem uma galera aqui entrando. O pastor Gessé Thiago, que é o esposo da Kelly, eu vi que ele já entrou. A Ângela também, o pessoal de Bento, a Ângela foi nossa convidada aqui. A Gabi Brito, um beijo para ti, querida, amiga do Férias, missionárias. Sejam todos bem-vindos a Nós na História, essa jornada com convidadas, uma série especial, como eu já falei. E eu tô começando a ficar triste, meu coração tá começando a ficar apertado, gente, porque semana que vem nós vamos encerrar essa jornada com uma convidada também muito especial, como todas até agora. E eu fico já pensando, né, como vai ser eu fazer depois o Nós na História sozinha. Eu acho que eu vou começar a chamar mais amigas de novo. Vou para uma segunda rodada de uma série especial, né? Foi tão bom receber todas as amigas aqui, tem sido muito bom. Hoje, com certeza, também vai ser maravilhoso aqui receber a Kelly. Daqui a pouquinho eu já vou chamar ela. E eu quero então ir falando enquanto isso, que também, desde o início, eu sugeri aqui um sorteio de um livro, né? E eu tenho dito para vocês, eu fiz um pouco de suspense nas primeiras semanas, mas semana passada eu prometi que hoje eu ia contar para vocês qual é o livro, eu ia revelar o livro, né? E palavra dada, palavra cumprida, né? Pelo menos comigo é assim. Então eu quero dizer também um oi aqui pro pessoal de Erechim que tá chegando também. Eu quero então dizer para vocês e apresentar, né, o nosso livro do sorteio. E para quem tá chegando aqui, conhecendo Nós na História, tá pegando assim, né, por essa semana aí o que tá acontecendo. Então nós estamos nessa série especial e no domingo à noite sempre eu colocava aqui no Instagram uma perguntinha, né? Quem será a convidada da semana? Nós temos aqui um post no feed com todas as 7 convidadas, porém sem as datas que elas iriam participar. E é claro que nesse domingo ficou muito fácil. Gente, eu tô com um pouquinho de irritação na garganta. Vou ter que tomar uma aguinha aqui hoje. Não se preocupem, não é aquele bichinho lá. Eu já peguei ele ainda ano passado. É só uma dorzinha de garganta que tem me dado um pouquinho. Então, nós estamos... como eu estava falando sobre a pergunta que eu lançava sempre no domingo, né? Sobre quem seria a convidada da semana. E todos que respondiam e acertavam, então estariam, né, concorrendo a um livro. E o nosso sorteio, ele é um sorteio do potinho, né? Vocês viram que eu aumentei aqui o potinho para que a gente consiga, né, mexer bem aqui esses papeizinhos na semana que vem fazer o sorteio. Boa noite aí para todo mundo que tá chegando, a Verena, a Priscila. Então, o sorteio, eu digo que ele é um pouco virtual, né? Vocês respondem no Instagram através da resposta, então de quem acerta vem pro potinho. E só as pessoas que têm acima de 45 anos que têm direito a fazer sorteio ainda de potinho, tá, gente? Então,
eu quero dizer para vocês que o livro, então, que o futuro, né, vencedor desse sorteio vai receber, eu sempre disse para vocês que tinha tudo a ver com o Nós na História, porque aqui no Nós na História eu sempre falo, gente, live é assim ao vivo. E eu sou uma pessoa muito espontânea, então eu vou ter que parar e dar uma tossida. Bem agora teve que me dar um acesso de tosse, né? Eu tava ali antes, tomando água, já tomei remedinho pra garganta e tudo, mas vai passar. Se Deus quiser vai passar, né? Faz parte do ao vivo. Então, como eu tava falando pra vocês, eu sempre dizia aqui que o livro que ia ser sorteado, né, tem tudo a ver com Nós na História. Porque no Nós na História, o objetivo do Nós na História é te ajudar a entender a Bíblia. É o que eu sempre falo aqui, né? É te ajudar a entender a Bíblia, a conhecer os personagens da Bíblia, através das histórias, né, que a gente conta aqui. E também a conhecer o autor da Bíblia. Então, eu adquiri esse livro e eu gostei muito dele e realmente achei que ele tem tudo a ver com Nós na História e por isso que eu resolvi, né, fazer o sorteio dele. Esse aqui, ó, que vai aparecer ao contrário, agora ali para vocês com certeza, mas esse é o livro do sorteio, Como Entender a Bíblia, né? Então, realmente tem tudo a ver com Nós na História, esse livro Como Entender a Bíblia. Aí vocês podem me perguntar, Ana, por que um livro que diz, que nos ensina, né, como entender a Bíblia? Por que não ler direto a Bíblia? Sim, você pode ler direto a Bíblia, mas esse livro vai te ajudar a você conseguir entender a Bíblia, porque a Bíblia, ela é um livro, sim, mas ela não é um livro comum. A Bíblia, ela é um livro onde o autor dele pode estar presente conosco durante a leitura. Então, ele é um livro. Tá difícil hoje, né, gente? Mas vai passar. Então, a Bíblia, ela justamente nos dá essa oportunidade de nós termos o seu próprio autor junto conosco. E isso torna a leitura completamente diferente e muito especial. Então, esse livro aqui, Como, né, Entender a Bíblia, vai nos ajudar em alguns passos justamente de como nós podemos entender a Bíblia. Eu vou, então, chamar já a nossa convidada. Na verdade, eu não vi se ela tá por aqui. Gente, eu vou ter que dar uma tossida de novo. Hoje tá difícil o negócio aqui, hein, gente? Vai passar. Eu vou de imediato chamar aqui a nossa convidada hoje, que é a Kellen Potrich. Querida amiga Kellen, eu vou ver, quero ver se... Eu vi que o pastor Gessé já entrou aqui, mas não vi ainda a Kellen. Kellen, você já tá aqui, porque eu ainda não te vi. Eu quero dar um oi aqui para Dona Rosa, um oi para Alicia, que com certeza é a Renata que tá com ela. Tem mais gente aqui, a Márcia. Eu vou tentar aqui então chamar a Kellen. Essa hora, né, gente, é aquela hora que a gente fica... A Ângela tá aí, o Guilherme tá aí. Olá, minha amiga! Oi! Eu estava aqui. Tu já estava aí. Eu acho Fui que a foi na hora primeira que a entrar. eu acho que foi na hora das tossidas que eu não teve. Acontece. Hoje o negócio aqui tá meio complicado, né? Mas vai dar tudo certo. Vai Me dar. deu uma, me deu uma irritação aqui na garganta. Já falei que não tem nada a ver com aquele bichinho, já passei ele, né? Pra ninguém aí Já. ficar apavorado. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Ana? Tudo certo. Graças a Deus. Então seja bem-vinda, né, amiga, ao Nós na História.
tava falando aqui que a gente tá nessa jornada aí já de 7 semanas, né? Mas hoje é a sexta semana contigo. E já tá me dando um friozinho assim, né, no coração, porque eu tô sentindo que já vou ficar sozinha. A partir, né, tem mais semana que vem, mas depois. Ellen, vai dando um oi aí enquanto eu vou tomar água e vou tossir. Então eu vou primeiro agradecer, Ana, o carinho pelo convite. E eu fiquei muito feliz desde o dia que tu comentou. Acho que o primeiro comentário foi no nosso grupo, né? No nosso grupo das mimimi. E aí você tinha comentado e eu fiquei de te dar resposta, né? E passou, e aí depois você chamou. E é um grande desafio, né? Tá aqui, mas é uma honra, é uma alegria estar aqui contigo hoje e podendo participar dessa live que é muito especial para ti e com certeza é para mim também. Sim, então eu quero te agradecer também já, né? Mas depois vou agradecer mais no final. Quero desejar para ti, né? Seja bem-vinda ao Nós na História. E já quero aí pedir, né, perdão aí pro pessoal por essa irritação na garganta, mas vai dar tudo certo. Eu até queria, tinha me programado para fazer um pequeno resumo assim já dessas 5, 6 semanas, né? Com cada convidado. Se eu não conseguir hoje, na semana que vem eu faço, né? Que semana que vem tem encerramento. E Kelly, quando eu falei sobre o sorteio também, né? Não sei se tu tem acompanhado aí que vamos ter o sorteio do potinho, tá? Sim, acompanhei. Eu brinco que são para pessoas só acima de 45 anos que podem fazer esse sorteio. Mas vai ficar muito fácil. Vai ficar muito Eu acho que eu errei fácil. só uma, né, Ana? Gente, até as convidadas, elas não sabiam as datas delas e elas também estavam arriscando as respostas e muitas acertaram, viu? Hoje, acho que até a Ângela também acertou de ti hoje, eu vi que ela tá por aqui e eu falei que o livro, então, hoje eu ia falar, então é Como Entender a Bíblia, né? Esse é o livro a ser sorteado e semana que vem, parece até assim meio estranho, mas eu vou colocar assim a pergunta. Vai ser óbvia a resposta, né? Porque vai ser o encerramento. Ainda tem uma convidada que não participou, que está lá no post, né? Tá aqui no Instagram o post. Então falta ainda uma convidada, vai ficar muito fácil. Eu não vou mencionar o nome, né? Como eu não mencionei de ninguém antecipadamente. Mas a ideia é que quem realmente quer concorrer ao livro vai ter que responder, né? Mesmo a resposta sendo óbvia, Isso. vai responder, que daí vai concorrer o livro. Essa vai ser a brincadeira da semana que vem. Então, quem está participando aí, fica atento, que daí semana que vem, de novo, no domingo, eu vou colocar aí a pergunta, tá? E Kelly, então, querida amiga, tu tem acompanhado aqui, né? Visto que eu tenho sempre falado algumas coisas aqui antes para quem está aqui participando, né, comigo, e eu vou na água. Então, quando eu estava pensando, né, o que eu ia te falar, porque a nossa amizade também ela é de longa data, né? Gente, vocês podem olhar para o rostinho da Kelly, vocês vão ver assim que ela é a convidada mais jovem de todas, né? Mas, gente, a amizade ela é de longa data, mesmo ela sendo assim muito jovem, é de longa data também. E na verdade, eu não falei antes, mas a Kelly, ela é a esposa do pastor Gessé. E agora ela é a mãe da Liz, da princesinha Liz, né? E eles são de Sarandi. E eu conheci a Kellen, claro. A gente já tinha aqui em casa, né? A nossa família, eu e o Edgar, uma amizade com o Gessé, né? De longa data, que vai escapar Gessé, né, gente? Mas é com todo carinho. Então a gente também já conhecia o pastor Gessé, de longa data também. O Gessé, ele vinha aqui em casa quando ele era mais novo e solteiro ainda, né? Isso. E Deus foi muito bom para ele, viu? Eu tenho certeza que tu tá aqui também acompanhando, né, Gessé? Deus foi muito bom para ti, te deu a Kelly. Então é claro que a gente também, né, acrescentou, somou a amizade e claro que a gente sempre ficava na torcida, né?
um pouquinho assim com aquele sentimento, eu não vou falar de um sentimento de eu teria idade para ser mãe, né? Mas eu não quero criar problema se caso a Suzy tá aí ouvindo, né? Mas então eu vou dizer assim, que a gente teve sempre aqui em casa, né? Um carinho assim como uma irmã mais velha, né? Do Gessé. A gente sempre acolhia, todas as vezes que ele vem para Erechim, né? Sempre ficava aqui. E não foi diferente, claro, depois que você surgiu também, né? Na vida dele e toda a fase de namoro e noivado e casamento, enfim, todos os preparativos. E a gente ficou muito feliz, né? Inclusive de participar, né? De poder participar de um momento tão especial que foi o casamento de vocês. Eu já vou voltar no casamento, mas eu quero dizer que para quem acompanhou aqui as outras lives, inclusive quando eu estava aqui com a Sandra, e a Sandra, ela é tia do Gessé, e quando eu falava que a gente se divertia muito nas rondas dos congressos de jovens, eu não posso deixar de falar, eu deixei para falar aqui contigo, né? Que o Gessé, você também eram parceiros, né? Sim. Daquelas rondas nos congressos de jovens. A gente se divertia muito, mas, gente, como a Kellen ela é mais nova, né? Jovem tem mais sono, então às vezes ela ia dormir mais cedo. Então a Kelly ia dormir mais E cedo. vocês Mas... madrugavam, né? E nós madrugava, então a gente fazia as rondas e se divertia muito. Ai, amiga, não contava com essa irritação na garganta. Faz parte. Vamos lá. Então, como eu estava falando, eu não podia, né? Eu deixei para falar hoje aqui sobre as nossas rondas na madrugada. E era muito legal, a gente já viveu com certeza muitos momentos especiais juntos, né? E esse ano mesmo, em março, quando nós estivemos aqui em Erechim, no aniversário da igreja, e o pastor Gessé era convidado para estar aqui, você estava com a Liz, bem pequenininha. Bebezinha. Bebezinha. E eu, na verdade, não nem cheguei a comentar, né? Ai, gente, eu vou ter que tossir de novo. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou pedir para o Edgar, que está aqui, tem um remedinho lá em cima que eu vou passar na minha garganta. Fica à vontade, Ana. Nós temos tempo, tá? Vamos rindo junto. Gente, espera aí um pouquinho que eu vou passar um remedinho aqui na minha garganta. Deixa eu vir para cá. Eu ia passar esse remédio antes e me esqueci. Então, como eu estava falando, vai melhorar. Acho que tu deixa ele aqui pertinho de mim, qualquer coisa eu passo também. Então, como eu estava falando, que em março a gente teve esse aniversário. A Liz era muito pequenininha, né? E eu fiquei pensando, será que eu vou dizer para Kelly, vem, vem? Eu tava louca para também ver ela. Mas em meio a tudo isso, né, que tá acontecendo, esse momento diferente, todos os cuidados e restrições. Ai, meu Deus. Ai, vai ficar inesquecível essa live, com certeza. É uma live especial. Muito especial, vai ser. Ainda bem que eu sou uma pessoa assim que não tenho problema, sabe? Se considerarem sagamínico, alguma coisa assim, não tem problema. Depois qualquer coisa eu vou te deixar falando aqui e vou botar mais remédio na garganta. Então, para minha surpresa, e eu fiquei muito feliz que você veio junto com o Gessé. Eu realmente, assim, quando eu te vi, eu pensei, nossa, mas essa mulher é muito guerreira, é muito parceira mesmo, né?
Você deixou a Liz, claro que você tem teu pai, tua mãe, né? Pessoas de confiança para deixar, mas você veio. E foi para mim, assim, uma atitude, um gesto, assim, de muita honra e muita alegria eu poder te ver, assim. E justamente, eu acho que tem um pouco a ver com a personagem que tu escolheu. Esse você Isso. estar ao lado do teu marido, né? Assim, e foi muito, muito, muito bom, assim, te ver. Gente, a Lisa era muito bebezinha, tava amamentando, né? Então, É, eu assim, acho que foi ela muito tinha uns 2 mesinhos. É, ela não tinha 2 meses ainda. especial. Mas, para mim, chegar no momento especial mesmo que eu quero contar, é exatamente do casamento de vocês. Então, porque por conhecer, né, vocês desde solteiros e para poder participar, viver o momento do casamento e depois, né, com o passar dos anos, ano passado, ver você gravidinha da Liz, vocês agora com a Liz nos braços, constituindo a família de vocês, né? Que ali isso é muito especial. Poder fazer parte, assim, de todos esses momentos, mesmo que com um pouco de distância geográfica, mas a gente dá um jeitinho de se ver, né? Mesmo com a distância, mas podendo, assim, de certa forma, mesmo que de longe, estar acompanhando, né? Ver assim a família de vocês, vocês constituindo a família e a maneira como Deus tem abençoado você, o Gessé, vocês crescido, amadurecido, na fé, no cuidado com as pessoas, no que Deus tem feito na vida de vocês. É muito bom, é muito maravilhoso, é muito especial poder fazer parte disso, sabe? É, poder estar presente ao longo de todos esses anos, assim, desses momentos especiais na vida de vocês. Como eu disse, né? Eu me sinto assim quase que uma irmã mais velha, para não dizer uma Pra mãe, não que dizer eu uma tenho mãe. idade. Seria uma mãe bem jovem, mas teria idade aí para ser quase mãe, né? Praticamente mãe. Vou dizer que eu sou uma tia-avó da Liz. Meu Deus, agora sim, as vó vão ficar loucas comigo, né? Então, eu queria, assim, aproveitar esse momento justamente para expressar, né, esse amor, esse carinho que eu tenho por vocês. E quando eu falo por ti, eu falo justamente por vocês, né? Pelo teu esposo, pela tua filha. E é muito especial essa amizade que a gente tem. A minha parceira aí de moto. Esperei que tem mais uma coisinha, mas vou ter que tossir de novo. Achei que tu ia esquecer da moto, Ana. Daí eu ia contar. Daí, gente, eu quero dizer para ti, Kelly, que você é justamente essa amiga que me traz, assim, essa leveza, esse frescor da jovialidade, sabe? Porque a jovialidade, até eu estava olhando o conceito dessa palavra, porque às vezes as pessoas relacionam com ser jovem, mas não é só isso. A jovialidade, ela é uma pessoa que tem alegria, que é contente, que é constante, que é leve. E para mim você é exatamente isso. Você é a pessoa sempre constante, sempre alegre. Eu nunca te vi de tempo ruim. Você é parceira para tudo. Você está sempre contente, sempre alegre. E é exatamente isso, essa leveza dessa jovialidade que tu traz para mim me faz muito bem. E eu acho que é algo que a gente se identifica um É. pouco também. E no momento que eu te vi aquele dia chegando ali, né, no aniversário da igreja que eu comentei aqui antes, depois de um tempo assim, né, os nossos maridos combinaram o passeio aquele de moto e eu disse, gente, eu vou pela Kelly, porque eu realmente me senti assim, né, muito honrada pela tua vinda aqui, que eu precisava retribuir de alguma forma. Então, gente, depois de 20 anos, foi a Kelly, amiga, que me fez voltar a andar de moto fora da cidade. E agora já foram 2 vezes até, mas eu deixei bem claro que eu estava indo pela Kelly, gente. E foi pela Kelly, dessa amizade, pelo carinho, como gesto de gratidão também, pelo teu sacrifício, né, teu esforço de ter vindo aqui aquela vez.
Então, eu quero te passar a palavra agora, né? E dizer que nesse momento assim que a gente vive, que a gente tanto fala assim, tem que aproveitar para falar para as pessoas as palavras, porque daqui a pouco a gente não sabe quando vai ter uma nova oportunidade, né? Então eu tenho aproveitado cada uma dessas lives, desses momentos, para justamente falar isso, né? O carinho, o amor que eu tenho por cada uma de vocês, em especial hoje, né? É a tua noite. Então, eu quero que você fale alguma coisa mais que você queira se apresentar e da tua família, se você quiser, ou, né, que você já revele a personagem, quem você escolheu, o porquê, né? E a gente vai aqui conversando. É isso aí, Ana. Então, antes de iniciar, eu agradeço novamente, né? E tu é minha amiga de longa data, de risadas. A Ana é uma parceirona. Como ela já falou, a gente tem muitas histórias juntas, né, Ana? Desde dos congressos de Gramado, dos chimarrões no Serra Azul, então, das idas e vindas para Erechim, para Sarandi. O dia que a Ana conta que eu deixei a Liz, realmente eu fui porque depois vocês vão entender um pouco. A Ana já pegou a ideia da minha personagem, mas eu sempre fui assim, Ana, e é difícil me ver triste. Então eu tento levar isso, sabe? Essa leveza, essa vida mais sorridente, mais feliz, né? A gente precisa disso. E a gente precisa de amigas assim. Então eu fico muito feliz pela tua vida, pela vida do pastor Edgar, da Débora. Vocês são amigões nossos e a gente ama muito vocês. Então tudo que tu falou é recíproco. Mas, para nós não se perder no tempo, tu vai me avisando o tempo aí. E Falar nisso, esqueci. antes de começar também, eu quero agradecer. Eu vi que tem bastante gente aqui de Sarandi assistindo. Carol da Rosa, a Thaís, o Rodrigo, olha aí a Dai Zanquim. Então tem bastante gente. O meu tio Franciel, a Alexandra, minha cunhada. Eu tô vendo bastante gente daqui, então eu agradeço a participação. É uma alegria ter vocês Eu aqui. até geralmente, Kelly, eu desativo ali os comentários, mas acho que eu vou deixar então. Pode desativar eu só queria cumprimentar eles, mas como ficar melhor, tá? Tá. Então agora eu vou desativar, que daí tu vai aparecer melhor aqui. Depois a gente ativa de novo, tá, pessoal? Mas vocês podem ir mandando coraçãozinho. Coraçãozinho dá pra. Dá pra mandar. Então, Ana, quando tu me convidou, eu fiquei pensando, né? Na nossa última volta de moto, tu me disse que tu já escolheu o personagem, eu disse ainda não, porque eu preciso me identificar com essa personagem. Eu comecei a ler, eu comecei a pensar, eu disse, meu Deus, e agora? Qual que é a personagem? Porque tem tantos personagens da Bíblia, tanto homens quanto mulheres, né? Que a gente se identifica, mas eu queria alguém que realmente trouxesse alguma coisa que mexesse comigo para trazer aqui hoje, né? E quando eu pensei no personagem, essa personagem ela não aparece sozinha. Ela não é uma personagem independente que ela tem uma história só da Bíblia. E eu achei interessante por conta disso, por conta do propósito que essa personagem tem. E fez muito sentido quando eu comecei a ler a história dessa personagem, eu comecei a me identificar por conta do propósito da personagem com o seu marido. E essa personagem ela é a Sara, tá? Sara ela foi esposa de Abraão, né? E eu não consigo pensar na Sara, não sei se contigo é assim, Ana, não consigo pensar em Sara sem pensar no Abraão, porque me parece que eles são um complementa o outro na história. E então eu fui estudando um pouco mais, fui envolvendo essa história com a minha vida e eu comecei a pensar que realmente a Sara se parecia muito comigo. Quando Deus disse para Abraão, para ele sair da terra dele, que ele iria levar para uma outra nação, e Abraão não conhecia, né, esse lugar que Deus ia levar, a Sara foi com Abraão. E aí foi o que você falou da Liz, né? Eu deixei a Liz para acompanhar o meu Abraão. Então, eu me identifiquei muito porque eu vejo que na minha história, né? A minha história de vida, Deus mudou totalmente. Eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui me conhece, sabe? Eu cursava Direito. Na verdade, eu sou formada em Direito, né? E o meu sonho era de ser uma juíza, uma promotora, alguma coisa nesse sentido da lei, né? E quando eu casei, as coisas começaram a mudar, ir para outro caminho.
E Deus fez uma coisa muito louca na minha vida, né? Deus parece que ele me escolheu porque ele, obviamente, ele já sabia que tinha um propósito, né? Do porquê que eu iria casar com um futuro pastor, que também na época o Gessé não era um pastor. Então, quando eu comecei a ler a história de Sara, Sara saiu junto com Abraão, não sabia para onde ia. Naquela época, obviamente, não tinha carro com ar-condicionado, então imagino que a Sara passou também, né? Largar tudo, deixar tudo para trás, para seguir o propósito do marido dela. E quando eu li isso, eu pensei, opa, né? Me identifiquei, porque eu deixei para trás muitas coisas para seguir o propósito do meu marido, do meu esposo, que hoje eu vejo que valeu muito a pena, né? Depois também eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre estar ao lado de alguém e ser um amparo para alguém, né? Eu acho muito importante. Kelly, Oi. Kelly, deixa eu Hum, falar que eu não estava conseguindo falar muito antes também, mas eu também tinha anotado isso aqui para falar, que de certa forma eu me vejo em você, jovem assim, né? Porque a nossa história é parecida. É a história do teu marido, a história do meu marido, né? Então eles sempre foram assim, digamos que eles foram criados, né? Para serem pastores. isso. E, e quando eles nos escolheram, né? Deus não, eu digo assim, Deus sabia, não se enganou e a gente fez parte do pacote, né? Isso mesmo. E eu acredito também que é algo assim que a gente tem muita afinidade e que isso é algo que vem de Deus nas nossas vidas também, essa amizade, essa afinidade, porque de certa forma eu me vejo um pouquinho, né? Assim como você também, eu tinha meus planos, né? Eu fiz ciências contábeis, eu queria ser uma contadora bem-sucedida também, né? E no fim a gente acabou renunciando, abrindo mão de muitas coisas, justamente para estar acompanhando, né, o estudo. Então eu acho que eu também queria dizer isso, que eu me identifico um pouco, eu me vejo um pouco em ti, quando eu era mais jovem. Isso é muito legal, né, Ana? Porque eu vejo que foi algo que impensado, foi uma coisa que a gente não projetou, né? Porque eu tava estudando, aí eu pensei, né, eu vou formar, vou seguir a carreira jurídica, eu vou advogar por um tempo, depois eu vou tentar um concurso público, essa era a minha ideia. E quando as coisas começaram a acontecer na nossa vida, eu pensei, meu Deus, eu não quero ser esposa de pastor, né? Eu não tinha, né? Eu era tão nova, ainda me acho tão nova. É E, muito novo. e eu pensava assim, meu Deus, mas aí, né? O que que eu vou fazer? Eu vou ser esposa, tem que cuidar de uma igreja. E eu pensava, não era isso que eu queria, né? Mas eu não entendia o propósito de Deus para tudo, né? E aí que eu vejo que a Sarah se encaixa no personagem perfeito para essa história. Porque a Sarah, então ela é esposa de Abraão. Pelo que eu estava vendo, ela era irmã por parte de pai, se eu não me engano. E Sim, naquela época era permitido no Antigo Testamento, né? Então, esses casamentos. é. E quando Sarah casou, ela não podia ter filho porque ela era estéril. E aí, Sarah foi totalmente contra os planos que Deus tinha para a vida dela, né? Ela foi na contramão. Até vou contar um pouquinho, então, aqui da história de Sarah. Que a história de Sarah começa a ser escrita por volta de 2000 anos antes de Cristo. E aí ela descobre, então, que ela é estéril e tudo mais, e ela tenta dar uma ajudinha para Deus, né? Ela, ela incentivou que Abraão tivesse um filho com sua serva pessoal Agar, né? E Abraão foi e teve um filho, Ismael, com essa serva. E aí eu vejo que já foi na contramão daquilo que Deus tinha para a vida de Sara, né? E se a gente começar a ler e começar a estudar um pouquinho a história mais a fundo, lá em Gênesis 17 e 19, Deus prometeu, ele fez uma promessa para Sara. E ele fez uma promessa para Abraão também que daria um filho a eles. E Sara, eu creio que porque ela era muito velha já, e Abraão também já era muito velho, Sara riu, né? Sara, que isso? Como é que eu vou ter um filho, né? Até então ela não poderia ter. Então eu vejo que Sara, ela não entendeu o propósito do porquê que tudo estava acontecendo na vida dela, ela quis dar uma ajuda para Deus. E eu vejo que isso às vezes interfere na nossa vida, que às vezes a gente não consegue entender o propósito de Deus para nossa vida.
Às vezes a gente quer ajudar Deus, a gente quer pular na frente e fazer as coisas que não são da vontade de Deus. E que a gente não vê a consequência lá na frente, né? Se a gente for ler lá em Gênesis, depois conta que Sara teve um problema com Ismael, né? E com Agar. Então, no momento que ela pediu para que Abraão tivesse esse filho, ela não viu o que iria acontecer lá na frente. Ela não tinha essa noção, a ideia, né, pelo prejuízo, talvez não seja essa forma de falar, mas ela não tinha ideia do que poderia acontecer. As consequências, né? As consequências. Eu acredito, assim, Kelly, que no primeiro momento, na verdade, Deus deu a promessa para Abraão. E claro que eu imagino que para Deus era Sara que iria gerar, mas não ficou específica a promessa para Sara, né? Eu não sei se ela tinha fé, mas em algum momento eu acho que ela de repente pensou que a promessa era para ela também, mas como isso aconteceria, como tu falou, que ela já estava com uma certa idade avançada, né? Então, quando ela entrega a serva dela, que na época é bom a gente falar que era algo também permitido, né? Porque uma Sim. mulher na época estéril era praticamente uma vergonha, né? E essa mulher estéril poderia então providenciar uma outra mulher, e geralmente eram as suas servas, para que providenciasse, na verdade, filhos para o seu marido, né? E isso gerou, claro, consequências. É claro que hoje a gente vê, né, que na verdade os descendentes de Ismael, os descendentes de Isaac, era tudo parte do plano de Deus também, né? Com certeza Deus permitiu. Mas depois Deus então cumpre a promessa dele, né? Com Sara. É isso aí. Então, com 90 anos de idade, ela recebeu essa promessa. E ela, né, ela riu, ela achou que realmente que não fosse acontecer. Mas depois de um tempo, no tempo de Deus, no tempo certo, essa promessa se cumpriu. E Isaac nasceu. Então a gente vê que o coração de Sara muda, né? Sara começou a ser uma pessoa diferente, começou a entender aquilo que Deus queria para a vida dela. E eu acho que muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. A gente não entende o tempo certo de Deus. Deus sabe de todas as coisas e as coisas elas vão acontecendo no tempo certo. Não adianta a gente precipitar, correr na frente. Muitas vezes a gente faz isso. Mas eu vejo que depois que se cumpriu o propósito na vida dela, de ter esse filho, né? Sara começou a voltar mais o coração para as coisas de Deus. E aí, como eu falava antes, que eu gostei muito da história de Sara, porque ela esteve do lado de Abraão. E se a gente trouxer para os dias de hoje, a gente precisa estar do lado da pessoa que Deus colocou na nossa vida. A gente precisa ser uma auxiliadora, a gente precisa motivar, a gente precisa entender os planos de Deus para que as coisas aconteçam na vida do nosso marido, na nossa vida. E eu me identifiquei muito porque as coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Foi questão assim de tempo para Deus fazer girar 360 graus e mudar tudo. E eu vejo que Deus trabalha da forma mais linda. Hoje com a Liz, sabe, com a igreja, eu vejo o quanto valeu a pena esperar o tempo certo, né? E que Deus pode fazer as coisas acontecer. E aí também, uma coisa importante que eu achei da vida de Sara foi que o nome dela era Sarai, né? E Deus trocou o nome. Eu vejo que Deus, ele troca a identidade da gente. Quando a gente se converte de verdade, quando a gente entrega o nosso coração, Deus pode fazer muitas coisas na nossa vida. Ele pode trocar a velha pessoa e colocar uma pessoa totalmente diferente, né? Fazer com que a gente seja uma pessoa totalmente diferente. Então, essa foi a parte que eu achei também muito importante. Eu até escrevi uma coisa aqui, ó, que a Sara teve que ser curada da incredulidade para ser curada da esterilidade para triunfar. Para ela chegar no propósito do sonho do coração dela, né, Ana? Tu sabe, Kelly, que eu acredito, eu não sei você, mas cada vez que a gente lê, né, a mesma passagem na Bíblia, sempre é bem como diz, a palavra se renova, né? A gente aprende alguma coisa a mais. E claro que já tinha ouvido muitas coisas sobre Sara, mas justamente procurando agora algumas coisas mais, estudando um pouco mais, né?
quando você me disse que era Sara, a personagem que você tinha escolhido. Então eu comecei a pensar que justamente eu acabava vendo Sara só assim, como a esposa de Abraão e a mulher estéril, né? Que Deus fez um grande milagre, que Deus cumpriu a promessa. Deus deu para ela o filho da promessa, que era Isaac. Mas se a gente observar justamente outras lições, tantas outras que Sara nos traz, que aí quando eu falei que eu via muito você, né, como Sara, justamente quando eles saíram dessa, porque eles moravam lá na cidade de Ur dos Caldeus, quando Deus deu a primeira vez a ordem, né, para Abraão saírem de lá. E na verdade, Ur, aquela cidade era uma cidade considerada grande, bem populosa, né, na época. Então, hoje como se fosse uma cidade grande. Só que essa situação acontece quando Sara tinha 65 anos e Abraão já tinha 75. Até então, a história não traz muito relato sobre como era a vida deles. Isso. Mas eu imagino assim, para a época, Sara era a moça da cidade grande. Ela era muito linda, né? Pelo que fala a história. E ela era muito linda, tanto que Sarai, o nome dela, era o significado, né? Há muita divergência aí, mas a maioria acredita que é minha princesa. Então, que ela devia ser de uma condição boa, era muito bonita, né? Então, a partir do momento que Deus justamente diz para sair, e Abraão resistiu um pouco. No início foi até Terá, o pai dele, né? Que incentivou, depois eles acabaram parando em Harã, que não deveriam, né? Mas aí foi em Harã, então, que ficou, depois que o pai dele morreu ali, ficou só, então, Sara, Abraão, né? E Ló, que depois saíram e foram mesmo peregrinar. Então, assim, eu comecei a pensar nisso tudo, sabe? Em Sara deixar a vida dela para acompanhar o marido. Eu comecei a pensar, se fosse eu, né, que tivesse que fazer isso hoje, e aí eu comecei justamente a ver você, né, nessa personagem. Como você mesmo trouxe exatamente esse ponto, né? Sobre deixar, né, muitas vezes os nossos sonhos para viver os sonhos do marido. E quando eu falei para ti, né, sobre o que mais me marcou assim, justamente foi estar presente no casamento de vocês, hoje ver vocês constituindo uma família, porque é justamente um momento onde a gente vive hoje que as mulheres são muito julgadas, né? Por daqui a pouco abrirem mão de algum sonho, de alguma coisa pela família. Ao mesmo tempo que sim, que a gente pode ir em busca dos sonhos, que a gente pode se realizar profissionalmente, que há tempo para todas as coisas, né? Mas, assim, algo fundamental nas famílias hoje, as famílias estão sendo muito atingidas, né? Destruídas, abaladas, muitas vezes pela falta, assim, dessa figura, né? Se fala tanto na figura do pai, que é o sacerdote da casa, mas também pela falta da figura da mãe, né? Que é assim, que está ao lado desse esposo, que é esse socorro presente, né? Que é, de certa forma, essa Sara aí que acompanhou Abrão, porque Abrão é o pai da fé e Sara se tornou a mãe, né? A mãe de muitos. Mãe das nações, né? E eu vou deixar tu falar, senão eu falo muito. Não, mas é muito bom, porque tu vai trazendo coisas assim que realmente é verdade, né, Ana? Que se perdeu muito. Hoje a mulher, eu vejo assim que a mulher, ela não quer muitas mulheres não querem serem submissas ao marido. E talvez por não entender o que é submissão. E eu vejo que Sara muitas vezes ela foi submissa, né? Ser submissa não é você estar abaixo totalmente e o marido mandar e desmandar. Não, não é isso, mas é você caminhar do lado, é você estar perto, é como tu falou, é fazer o papel da mulher. Até porque hoje, se a gente for ver, eu e você, Ana, eu acho que hoje, com a igreja, assim, do jeito que está, né, a gente pode conciliar. Hoje está mais fácil para isso acontecer, de conseguir conciliar a vida profissional e cuidar da igreja ao mesmo tempo, pastorear uma igreja. Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, mas eu vejo que a gente tem que entender o propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um. E eu vejo que Sara, ela tinha um propósito do lado de Abraão. E a gente tem que entender o nosso propósito, e às vezes demora. Demora pra gente entender aquilo que Deus quer pra nossa vida e a gente fica se perguntando, né? Será que é isso? Será que não é? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? O que que eu tô fazendo aqui? Muitas vezes eu me perguntei o que que eu tô fazendo aqui.
E aí, a partir de algum tempo, assim, Deus começa a trilhar algumas coisas na vida da gente e vai dando uma direção. E a gente precisa entender a direção de Deus, precisa entender esse propósito, né? E eu vejo que, por mais que Abraão e... Agora já entrei em Abraão junto, mas é Sara, né? Sara e Abraão fossem mais velhos, né, Ana? Mas Deus cumpriu a promessa. Que fosse lá, a gente fala final da vida, porque hoje as pessoas elas, morrem mais cedo, né? Naquela época eles viveram até, acho que foi agora não me recordo, cento e Para poucos anos. 127 anos. Isso. Então era muito Aliás, ela tempo. é a única. Ela é uma curiosidade, né, sobre Sara. Ela é a Uhum. única mulher que a Bíblia menciona a idade com que ela morreu, né, 127 anos, e a maneira, né, como que Abraão até comprou uma terra. Até eu tinha anotado aqui em Hebron, a caverna de Macpela, que foi o lugar onde ela foi enterrada, e diz que foi muito, né, dolorido para Abraão e para Isaac esse momento. E ela é a única mulher que a Bíblia relata isso sobre a sua morte, né? Então também isso é um sinal de honra a Sara, que a Bíblia, né? Deus fez questão de deixar isso registrado, né? Também sobre a morte dela. É isso aí. E então, voltando, então eu vejo que quando Deus promete, ele cumpre. Não importa a idade, pode demorar anos. Tem coisas que Deus prometeu. Na verdade, eu me converti com 15 anos de idade, que eu conheci a palavra, que eu conheci Jesus. E tem coisas que Deus está realizando hoje, promessas que Ele está realizando hoje, que eu estou com quase 30. Então, quase 15 anos se passaram e hoje Deus está realizando essas promessas. Então, a gente tem que entender o tempo. Quando eu leio a história de Sara, eu vejo muito isso, que ela, por um momento, ela se questionou, ela riu, ela não acreditou, né, na promessa de Deus, mas ela acontece. Se a promessa for de Deus, não for do homem, vai acontecer. No tempo certo acontece, né, Ana? Então, isso me motivou muito a trazer a história de Sara. Gostei muito, assim, de ter estudado um pouco. Claro, eu não me aprofundei muito nos detalhes. Eu peguei essa parte, assim, esterilidade, como tu falou, né? A gente lê a primeira coisa, é a mulher de Abraão, era estéril, Deus fez um grande milagre. Mas eu creio que naquela época Deus tem usado ela de muitas formas depois desse milagre, né, Ana? De inúmeras formas. Eu vejo também, assim, Kelly, que quando Deus, na verdade, ele permite que Sara tinha 90 anos, né? E Abraão 100, quando Isaac realmente nasceu, o filho da promessa nasceu. Então, exatamente a olhos humanos, estavam descartadas todas as possibilidades naturais de uma mulher de 90 anos gerar, né? Então aí é que entra, né, o Deus que eu falo tanto, né, do sobrenatural, agindo justamente em Sara, então permitindo justamente ela gerar, porque talvez se tivesse acontecido antes essa gravidez, poderia alguém dizer, mas ainda era possível, ela poderia gerar um filho. Mas aos 90 anos, e Abraão com 100, estavam descartadas todas as possibilidades naturais de gerar uma criança. Então é quando Deus justamente, né, faz esse milagre e age no sobrenatural. E é a especialidade de Deus, né? O Deus é um Deus do impossível, é um Deus que nos surpreende. É um Deus que muitas vezes, né, para quem está aqui nos ouvindo agora, ou às vezes essa live fica salva, então as pessoas vão ouvir depois, quem depois vai acompanhar no YouTube, daqui a pouco você está passando por um momento muito difícil na tua vida. Por uma enfermidade, um diagnóstico médico que você ouviu assim que pela medicina não tem mais solução. Mas aí eu quero lembrar, né, a gente lembra você que está aí nos ouvindo que Deus é um Deus impossível. Que é justamente quando os métodos naturais se esgotam, é que Deus vem e faz o sobrenatural, né? Faz um grande milagre como ele fez na vida de Sara. E eu também acredito, que Sara, porque ela é reconhecida no Novo Testamento, lá na Galeria dos Heróis da Fé, a única mulher que é mencionada em Hebreus como, né, uma heroína da fé. E aí, às vezes, a gente questiona até que fé foi essa que, se ela duvidou,
e entregou Agar para o marido para dar um jeitinho de ter o filho, né? Vou beber água. Mas a gente justamente vê que no coração dela, e é o que você falou antes, que Deus, né, vê o coração. Eu creio que Deus sempre viu o coração de Sara e que no coração de Sara existia sempre aquela esperança de que a promessa de Deus, né, para com o marido dela se estenderia a ela e ela ia ter um filho, o filho da promessa. Então eu acredito que Deus via esse coração de Sara cheio de esperança, mesmo que aparentemente, né, parece que ela não teve fé e entregou a sua serva para o seu marido. Mas eu creio que sim, que no fundo ela tinha essa fé. E por Deus, né, reconhecer essa fé, porque nós podemos, como ser humano, vestir uma máscara, disfarçar algumas situações, alguns sentimentos para as pessoas que estão ao nosso redor, até mesmo para marido e mulher, né? Que convive mais próximo. Mas Deus nos conhece verdadeiramente. Deus conhece nosso coração. E conhecendo o coração de Sara ao ponto dela ser mencionada, né, como uma heroína, né, da fé. Então acho que isso também é uma coisa que marca muito, né, a vida de Sara. O milagre, né, Ana, é verdade. Quando a gente entende bem a história dela, a gente vê que é um grande milagre para a medicina, né? Imagina hoje, uma mulher com a idade que ela engravidou, né? Hoje eu acredito que com 40 anos já seja difícil engravidar, né? Ter uma gestação saudável. Então você imagina naquela época, e também não tinha recurso nenhum. Hoje a gente tem muitos recursos, hoje a gente tem uma medicina muito avançada, mas naquela época eu creio que ela, no coração dela, ela teve fé para que isso acontecesse. E foi uma promessa de Deus. E se a gente for ver desde aquela época, Deus realiza grandes milagres, né, Ana? Eu não sei, assim, muito da tua história, assim, mas na minha família, quando a gente se converteu, foi porque Deus realizou um grande milagre. Eu tinha uma irmã, eu tenho uma irmã, né, que na época ela era doente, os médicos diziam que ela tinha esquizofrenia e tratavam ela por isso. E um dos médicos disse para minha família: vocês têm que se tratar para poder tratar ela, para poder conviver com ela. E um outro médico psiquiatra falou para a família, para minha família, que ela não teria 20 dias de vida. E aí foi quando Jesus entrou na história. Então, por isso que quando eu comecei a ler essa história, eu achei muito... eu me familiarizei com isso, porque, assim, o testemunho, se um dia eu puder te contar, assim, eu acho que eu nunca te contei. E algumas pessoas aqui da live que estão assistindo sabem, o testemunho da minha família é de um milagre muito grande. O que Deus fez, assim, dentro da minha casa, na época que eu era solteira, até hoje vem realizando muitos milagres. Mas foi um milagre muito grande. E para a medicina foi algo sobrenatural, assim como aconteceu com Sara. Uhum. Então, amiga, já que depois eu vou ficar, claro, eu não vou querer ficar muito tempo sozinha aqui nas lives mais, né? Porque é tão bom receber as amigas. Então, agora tu me deu uma boa ideia. De eu chamar amigas que tenham testemunhos para Eu contar. acho muito legal, porque quando a gente conta o testemunho, motiva outras pessoas, né, Ana, a, Sim. a terem fé, a buscarem mais a Deus, a orar, a crer, a ter fé. E, assim, o testemunho da minha vida, assim, da minha família é muito forte, assim, nos detalhes. Assim, se você começar a entender os detalhes, você vê que realmente foi Deus. É um milagre muito grande de Deus. Então, é uma ótima ideia. É uma ótima ideia que tu acabou de me dar, amiga. E é com certeza, né? Cada um tem a sua história, cada um tem os seus. Eu tô aqui olhando o tempo que nós já tem uns 7 minutinhos, 8 para encerrar. Viu Tá. como passa rápido? Vou. Boa. Então, Kelly, justamente a gente tem, né? Cada um tem a sua história, algum milagre que viveu com Deus. E eu sempre digo assim que áreas que Deus nos transforma, que Deus nos cura, são áreas que justamente Deus nos dá autoridade para falar, né? Isso. É diferente de uma pessoa, por exemplo, eu uma vez fui sincera com uma pessoa que perdeu uma filha. Eu disse, olha, eu não posso, eu não sei a dor que você está sentindo. Não tem como eu dizer para ti, eu sei o que você está sentindo. Não, eu não sabia naquele momento, porque eu nunca passei por essa situação.
Mas é o que eu disse para ela, mas o Deus que eu conheço, ele conhece a dor que você está sentindo. E é ele que pode te fortalecer. Inclusive, ele pode te fortalecer e que depois você um dia vai entender tudo isso que você está passando para você poder ajudar outras mulheres que vão passar por situações parecidas, né? E é geralmente isso que Deus faz. Algumas coisas que Deus trata nas nossas vidas, como o milagre que Deus fez na vida de Sara, né? Se a gente for olhar então pela infertilidade, realmente a gente conhece, imagino que você conheça, eu também conheço mulheres que viveram esse milagre como de Sara, né? E justamente falam e contam para outras pessoas. E Deus justamente dá autoridade, né? Para falar, daí é diferente dizer eu posso, eu imagino do que eu vivi, né? É totalmente diferente. E então, nós temos 7 minutos, 6 provavelmente agora. Uns 6 minutinhos para ti, se tu quer ir aí encerrando. Então, é bem isso. Deus, ele trata algumas coisas na nossa vida pra gente poder ser referencial na vida de outras pessoas. Eu já vi isso muito na minha vida, de acontecer coisas comigo, que depois eu precisei passar para outras mulheres, para outras pessoas, e foi muito importante. Mas eu quero só deixar algumas coisas aqui que eu achei muito legal, muito importante, que eu quero mencionar, que é que o que eu aprendi com Sara, que a primeira coisa a gente precisa entender o propósito, sem pular na frente de Deus, entender aquilo que o Senhor tem para nossa vida é muito importante. E que Deus, quando a gente está disposto a mudar e entregar o nosso coração para Deus, Ele pode mudar a nossa identidade. Quando Ele mudou o nome de Sara, era Sarai, e Ele colocou o nome de Sara, eu vejo que Ele mudou a identidade, dá para entender que Ele muda a identidade, né? E eu creio que Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa, Ele pode transformar, Ele pode nos chamar pelo nome, né, Ana? Eu fico pensando, será que Deus me conhece pelo nome como Ele conhecia Abraão? Será que Ele diz, né? Conhece. Que pode nos chamar de amigas? Então, eu acho que essa identidade a gente precisa ter em Cristo também. Então, são coisas que eu achei importante, que é a identidade, o propósito, o chamado, né? Na vida de Sara. Kellen, querida, eu quero aproveitar então e te agradecer imensamente, né? Pelo teu sim, por ter aceitado o convite. Eu sei que algumas lives que você participou sempre também foi do lado do marido, né? E hoje seria o primeiro desafio de você estar assim, mais sozinha, né, aqui. Mas viu como deu tudo certo. E eu te peço perdão por essa minha tosse, por essa irritação na garganta que eu tive, para quem está aí assistindo também. É ao vivo, né? São coisas que acontecem. E quero te agradecer imensamente. Um abraço aí pro pastor Gessé. Então, um beijão aí na Liz, a fofa, bem ela por mim. Pode deixar. Vou fazer. Obrigada pela escolha de Sara, com certeza uma grande personagem, uma grande mulher, né? Com a qual a gente pode aí ver, então, coisas que nós podemos identificar, né? E resumir sobre o companheirismo, a parceria dela sempre ao lado do marido, né? Sim, o grande milagre que ela viveu na vida dela, uma mulher de fé, sim, né? Mesmo que muitas vezes a fé dela pode ser questionada, mas Deus conhecia o coração dela, e que nós sejamos assim, né? Desempenhamos como Sara, né? Hoje, né? O nosso papel de mãe, de esposa, de companheira, de amiga, né? E que possamos viver realmente, entender o tempo, o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Que é difícil, como tu falou. É difícil, tempo de espera, né? Olha que depois que Agar teve o seu filho, acho que ainda se passaram cerca de uns 13, 14 anos, né? Então, imagina. Muito gente, tempo, se a gente colocar no lugar de Sara, né? Foi uma espera em tanta, realmente. E mesmo assim, né? A gente consegue aprender com Sara muitas lições. E que a gente realmente possa, né? Guardar isso tudo no nosso coração. E depois eu sempre deixo as referências, né, dos textos, para quem quer conhecer um pouquinho mais a história de Sara, vai ficar tudo aqui. Eu deixo sempre na descrição do vídeo do YouTube também, tá? Kelly, um beijo aí para todo mundo. Muito obrigada, tá? E vai pensando aí no testemunho, que tu me deu uma ótima ideia, viu? Vamos fazer então. Um beijão, Ana. Um beijo, fica com Deus e tchau para todo mundo. Tá. Deus abençoe aí. E eu só queria dizer, fica aí um pouquinho só, eu queria dizer que então semana que vem é a nossa 7ª semana
Nós vamos encerrar essa série especial com convidadas. Vamos fazer o sorteio do potinho, tá? Todo mundo vai ter chance de ganhar, mas vai precisar responder, mesmo que a resposta seja óbvia, né? Mas eu vou esperar vocês, então, na semana que vem, para a gente encerrar essa série especial com convidadas, tá? Um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Kelly. Tchau! Essa hora a gente tenta, assim, desligar, que dê tudo certo, mas às vezes não dá.